Bruno Henrique do Flamengo já tem data para ser julgado no STJD por conta da acusação de manipulação de partida. Amigos e amigas do UOL, eu sou Igor Siqueira, repórter do UOL Esporte, estou aqui para contar tudo sobre esse caso do atacante Bruno Henrique do Flamengo. E o STJD, a grande novidade é que já agendou, já confirmou o dia do julgamento para esse caso. Vai ser no dia 4 de setembro, a quinta-feira da próxima semana, então, que o atacante Bruno Henrique vai ter que se apresentar, né, ele e sua defesa diante do STJD para ser então julgado e tentar se defender dessa acusação que é muito grave e pode gerar, pelos artigos que o Bruno Henrique foi denunciado, uma suspensão de até 2 anos. Então, corre risco aí o Bruno Henrique de tomar um gancho grande se for condenado nessa situação. O atacante, claro, alega inocência, mas já escalou seu time jurídico aí para se defender nessa situação toda. O STJD sorteou, né, distribuiu o processo tal, e definiu que a comissão disciplinar responsável por esse processo em primeira instância vai ser a primeira comissão disciplinar, e o relator do caso é um relator experiente, Alcino Guedes, que vai tomar conta e vai conduzir então o primeiro voto, né, e fazer o relatório de forma mais minuciosa dessa situação toda, desse caso do Bruno Henrique, é um caso que chama muita atenção. Bruno Henrique foi enquadrado em 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. O primeiro artigo é o artigo 243 e o segundo artigo é o 243A. Para a gente sair dos números e ir para os enunciados e para as penas que cada um dele pode acarretar. No caso do 243, né, que é o primeiro, ele trata de atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. E aí tem um parágrafo que o Bruno Henrique foi enquadrado, que é: se a infração for cometida mediante pagamento ou promessa de qualquer vantagem, vírgula, né, a pena será de suspensão de 360 a 720 dias. Então, por isso aí que pode ser até 2 anos de suspensão. E ele ainda foi enquadrado num outro artigo, que é o 243A, que é atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. Ou seja, o entendimento que quando o jogador toma cartão amarelo, mesmo forçadamente, nesses casos aqui, né, suspeitos, para influenciar o mercado de apostas, ele também está influenciando a competição como um todo, já que cartão amarelo é um dos critérios de desempate lá, bem adiantados lá, claro, em termos de desempate ali na colocação na tabela do campeonato como um todo, da competição. Então, por isso que o Bruno Henrique foi enquadrado nesses 2 artigos e por isso que o risco de punição é tão alto, considerando, né, a gravidade desse cenário. As provas que foram juntadas nesse processo são as provas basicamente produzidas em 2 frentes, né? A primeira, por parte de um compartilhamento de provas que aconteceu também da Justiça Comum para a Justiça Desportiva. Então, o pessoal da Justiça Comum, Polícia Federal, Ministério Público lá do Distrito Federal, que estava investigando o Bruno Henrique por processo criminal lá em Brasília, todo mundo, essa galera juntou as provas e mandou para o STJD. E aí, a partir disso, houve também um inquérito por parte do STJD para que o Bruno Henrique fosse investigado com oitivas e tal, com juntada de documentos, numa outra frente aí da Justiça Desportiva para analisar esse caso. E é por isso, depois disso tudo, é que ele foi denunciado, depois do inquérito, enfim, da recomendação que ele fosse denunciado. Então, por isso que ele foi denunciado e o caso agora, enfim, vai chegar a julgamento, né? O jogo que foi lá em final de 2023, agora, quase 2 anos depois, estamos em agosto de 2025, vai ser em setembro de 2025, quase 2 anos depois, então, vai de fato ser julgado. Lembrando que isso só foi para frente, né? Essa investigação só passou a existir após um alerta emitido pelas entidades, né, por órgãos que fazem o controle e monitoramento do mercado de apostas. Então, Bruno Henrique vai ter um certo trabalho aí na próxima semana. O próximo jogo do Flamengo, que vai ser o último, inclusive, o último antes desse julgamento, é o jogo contra o Grêmio, domingo aqui no Maracanã, 4 da tarde. Então, dependendo do que acontecer, talvez seja até o último jogo do Bruno Henrique por um longo tempo. Mas a gente sabe que o julgamento é em primeira instância, cabe recurso, obviamente, para tentar levar esse caso ao pleno do STJD, e cabe sempre o velho bom efeito suspensivo que o tribunal costuma dar, né, algumas punições que têm efeito muito longo, enfim, punições que estão dentro do escopo do STJD, mas os auditores, em caso de recurso, costumam dar o efeito suspensivo. Então, não deve ser, por exemplo, em caso de condenação, o último jogo do Bruno Henrique ainda, né,
essa situação do jogo do Grêmio, mas é importante esse marco a gente ir acompanhando esse cenário todo. Detalhe que vai ser na manhã, 9 horas da manhã, o julgamento está marcado, vai ser na manhã do dia do jogo do Brasil, da Seleção Brasileira aqui no Rio de Janeiro também, no Maracanã. Então vai ser uma quinta-feira bem movimentada para o noticiário esportivo, com o julgamento do Bruno Henrique pela manhã e Brasil e Chile no Maracanã na noite de quinta-feira. Da parte do Flamengo, o Flamengo continua mantendo a sua posição de que, o Felipe Luiz já falou isso também na última coletiva, né? O Bruno Henrique é inocente até que se prove o contrário, então está usando a delegação, a diretoria, a comissão técnica, todo mundo usa a presunção de inocência para ele até esse momento, para continuar escalando. O Bruno Henrique fez o 8º gol do Flamengo na goleada por 8-0 sobre o Vitória, passou a ser o capitão do Flamengo depois da negociação do Gerson para o Zenit da Rússia, então é um dos remanescentes daquele elenco vitorioso de 2019, um dos jogadores mais experientes. Estou citando tópicos aqui só para representar algo que a torcida do Flamengo obviamente já sabe da importância do Bruno Henrique dentro do elenco atual, mas ele precisa arrumar um jeito com seus advogados de se desvencilharem desse risco de punição agora, que está muito próximo, com esse julgamento já marcado para a próxima semana. Não tem pedido de suspensão preventiva, então por isso que antes do julgamento não houve qualquer movimentação para suspensão, o risco de o Bruno Henrique perder alguns jogos. Agora, de fato, chega a hora do julgamento e a hora da verdade, né? Vamos dizer assim, a hora da verdade para ele, para entender como é que vai ser a condução do STJD nesse caso. Além do Bruno Henrique, só para a gente pontuar, também serão julgados o irmão do jogador, o Vander, né? O Juninho, com quem o Bruno Henrique conversou, segundo as investigações apontaram, as conversas de WhatsApp que a Polícia Federal, o Ministério Público encontraram durante o processo da Justiça Comum. Então, o Vander Nunes Júnior, do Juninho, está enquadrado também, pode ser punido, porque ele já foi atleta amador, joga em competições amadoras e pode ser que, sei lá, assine um contrato com alguém. Isso vale também para outras pessoas que estavam no núcleo de apostadores, amigos do Juninho lá e tal, que também se envolveram nesse caso, foram enquadrados nessa investigação, foram alvos de busca e apreensão, e são eles o Claudinei Vitor Mosquete Bassan, o Andrew Salles Nascimento Reis e o Douglas Ribeiro Pina Barcelos. Então, Bruno Henrique, o irmão e mais 3 pessoas envolvidas aí estão denunciadas pelo STJD, e o STJD fez isso para se precaver caso eles queiram de fato entrar no futebol de alguma maneira. Então, entendendo que são atletas amadores, entendem, o pessoal lá da Procuradoria, o Tribunal entende que eles também estão sujeitos ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, por isso que todo mundo, essa turma toda, foi enquadrada nesse processo. Então, lembrando que o auditor relator vai ser o Alcino Guedes, e aí a gente precisa aguardar então esse desfecho desse caso para entender qual vai ser o futuro do Bruno Henrique no futebol a curto, médio e longo prazo, né? Ele que já tem 35 anos, nasceu no final ali dos anos 90, né? Do ano de 1990, e é um jogador muito importante, e aí a gente precisa acompanhar então esse caso, esse desenrolar do caso, para entender qual vai ser o desfecho. Cabe recurso, o Pleno fatalmente vai receber, né, o recurso independentemente do que acontecer, pelo que a gente conhece do andamento do STJD, mas é muito importante esse primeiro passo, esse primeiro julgamento, então, dia 4 de setembro, anota aí, 4 de setembro, o julgamento do Bruno Henrique, e você vai acompanhar esse julgamento e todas as outras informações sobre esse caso aqui com a gente no nosso canal UOL. Beleza, pessoal? Gostou desse vídeo? Deixa o like, ativa as notificações aí para você saber de tudo o que passa no futebol, no esporte em geral aqui no Brasil, enfim, no mundo todo. Acompanha sempre a gente aqui no nosso canal UOL, e a gente sempre vai voltar por mais informações sobre esse assunto Bruno Henrique e outras coisas mais, beleza? Um abraço.